Vamos, então, dar seguimento e continuidade. Um estudo recente, publicado no ano passado, aponta que, no Brasil, 93% dos idosos utilizam continuamente pelo menos um medicamento para o tratamento de doenças crônicas. E 18% dessa população utiliza 5 a mais medicamentos, o que é referido na literatura como polifarmácia. A prevalência global de polifarmácia é significativamente maior em idosos de 70 a 79 anos e naqueles com 4 ou mais doenças crônicas. Em países desenvolvidos, a prevalência de polifarmácia varia de 39% a 45% em idosos. Mas vocês sabiam que a maior disponibilidade e acesso a medicamentos não garantem o uso racional dessas tecnologias por idosos? Para dar continuidade, então, a esse processo formativo, nós convidamos novamente a professora Lara Miguel Quirino Araújo. Lara vai tratar agora da segunda parte desse passo a passo, e a sua fala vai estar direcionada ao seguinte título: Identificação da idade funcional da pessoa que envelhece. Professora Lara. Muito bem, muito obrigada novamente. E vamos continuar a nossa conversa. Então, nós começamos a pensar, primeiro, quem é o paciente idoso? E a gente conversou sobre idoso frágil, idoso robusto, idoso longevo. E agora a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre a questão da idade funcional e a avaliação geriátrica ampla e a avaliação geriátrica breve. Vamos começar a nossa conversa falando dessa paciente, a senhora Fátima, que nos procurou. Ela, com seus 86 anos, residente procedente de São Paulo, casada, morava com o marido, mãe de 4 filhas adultas, dona de casa com escolaridade de 9 anos. O cenário foi um consultório importante, porque eu poderia estar examinando em casa, por exemplo, no domicílio, no hospital, num pronto atendimento. Então, a gente está pensando aqui numa paciente que foi num consultório, e foi mesmo, o caso é verídico. E a senhora Fátima, ela foi lá, a queixa principal, o motivo da consulta é: eu quero um acompanhamento médico. E ela me disse o seguinte: a idade já está chegando, eu estou precisando ir mais em médicos, está ficando difícil esse negócio de muitos médicos, então eu quero um médico só para cuidar de mim. Então, a nossa conversa partiu daí. Então, vamos pensar sobre essa situação, né? Quais os aspectos precisam ser avaliados nessa consulta para compreender o estado de saúde atual e os riscos futuros para essa paciente? Então, em todos os momentos que a gente vai examinar um paciente, a gente tem que pensar num planejamento, né? Não é um plano de cuidado só para aquele momento, mas assim, o que à frente eu vou procurar. Às vezes, o paciente tem um interesse diferente da gente, que é profissional de saúde. Acontece esse conflito, né? A gente não pode deixar nunca de centrar no que o paciente precisa, no que ele diz para a gente que precisa. Mas, esses pacientes idosos, a gente tem a situação deles terem algum risco, algum problema de saúde muito mais, com potencial de impacto na vida deles, muito maior do que a queixa que eles trazem. Então, não é que a gente não vai olhar a queixa do paciente, a gente vai olhar a queixa do paciente, mas a gente precisa ampliar o nosso olhar para esses problemas que, às vezes, estão ali por acontecer e que vão mudar radicalmente a vida da pessoa. Então, essa é o nosso olhar. Então, toda vez que você pensa em avaliar o paciente idoso, você vai ter esse olhar. Não interessa de qual profissão específica que você qual a sua formação específica. Bom, aí
de onde começa essa questão do cuidado do idoso? Lá em 1909, foi criado a palavra geriatria por um médico em Nova York que chamava-se Ignaz Natz. Me desculpa a pronúncia, porque ele era austríaco, né? Naquele primeiro momento, em 1909, todo mundo olhava o envelhecimento como declínio. Era doença. Esse era o ponto. Já foi um grande avanço, porque esse médico ele defendeu a posição, falou assim, o idoso é diferente do adulto e a gente precisa ter um olhar específico para ele. Mas era tudo muito assim, olha, é doente, vai ficar doente mesmo, e assim a gente vai cuidar melhor, mas é isso, né? Bom, mas em 1935 surge essa médica, essa doutora Marjorie Warren, lá no Reino Unido, na Inglaterra. E lá ela começa a cuidar de idosos nos hospitais, que eram, na verdade, instituições de longa permanência de idosos, casas de repouso. E lá ela começa, com a sua equipe, a mudar a trajetória de envelhecimento. Pessoas que antes eram tidas como irrecuperáveis, que iam viver ali para sempre, iam morrer ali na casa, naquela residência, receberam alta e foram para suas casas. As pessoas que continuaram ali estavam melhor. Então, nesse momento, essa médica ela define o que vale até hoje como pilar na avaliação geriátrica. A primeira coisa é a reabilitação. Então, você precisa olhar para o potencial de recuperação. Não é ser otimista nem ser pessimista, é ser realista. Porque, muitas vezes, a gente é otimista demais, que é uma recuperação que não é possível humanamente, ou a gente é pessimista e diz assim, não tem jeito, não tem o que fazer. Então, a gente tem que ser realista. E, para ser realista, a gente precisa entender de envelhecimento, né? Depois, ela trabalhou com equipe multiprofissional. Eu acho assim, uma emoção quando eu li esse artigo. Esse é um artigo que ela escreveu em 1946, no The Lancet. Ela escreve 2 artigos, em 43, outro em 46. No primeiro, ela descreve o envelhecimento e os desafios e os problemas. No segundo, que é esse artigo, ela define as bases. E ela trabalhava em equipe multiprofissional. Naquela ocasião, olha só quem era a equipe dela. Tinha ela, médica, tinha enfermeira, serviço social e fisioterapeuta, né? Então, quer dizer, foi extremamente inovador. Depois, ela fala sobre uma avaliação mais abrangente. Ela consegue perceber ali que não adianta eu cuidar da doença, eu preciso cuidar do sujeito, se eu quiser que ele se recupere. Então, não é uma questão assim, tem insuficiência cardíaca, eu trato a insuficiência cardíaca, eu trato diabetes. Isso é insuficiente no caso do paciente idoso. Você precisa ampliar o olhar e, por isso, precisa de equipe multi. E a questão da dignidade. Então, reconhecer, muitas pessoas vão envelhecer, outras vão envelhecer com muitas complicações e dificuldades, mas a gente precisa ter o cuidado e o respeito. Então, ali ela põe as bases, né? Esse artigo está aberto, se vocês procurarem, vocês vão achar, e tem um valor histórico, mas ele ainda é atualizado como pilar do envelhecimento. 1946, no The Lancet. Próximo, por favor. Está comigo. E, a partir daí, como envelhecemos, do ponto de vista clínico, cultural, social, foram tendo várias descrições, e aqui eu compilei algumas. Na década de 60, a moda era que nem todas as perdas observadas na velhice são inevitáveis. E aí começa a discussão de normal e patológico, senilidade e senescência. Com o passar das décadas, a gente descobriu que definir o que é normal e patológico é um pouco mais difícil do que parece, né? Na medida que a gente melhora o cuidado à saúde,
situações que a gente falava, isso é patológico, isso vai acontecer no envelhecimento e não tem jeito, a gente sabe que essas questões começaram a diminuir a sua incidência e prevalência. Então, por isso que eu falo, nem sempre é fácil de definir o que é normal e patológico, e isso está sempre em mudança. É um campo da ciência que não para de trazer novidades, né? Muito bem, essa ideia vem da década de 60. Nos anos 80, veio a ideia de envelhecimento bem-sucedido e usual. Também colaborou com a visão de envelhecimento, porque aí, nesse momento, surge a ideia que você pode ter uma ação sobre o seu ritmo de envelhecimento. Você tem um papel ativo, você pode ser livre de doenças. Uma questão da ideia de envelhecimento bem-sucedido, ou successful aging, é que ela acaba sendo um conceito muito individual. Então, eu cuido do meu envelhecimento, a responsabilidade é minha. E aí a gente, às vezes, perde um pouco o olhar do contexto. Então, é elitista essa ideia, porque são poucas pessoas que têm os instrumentos para, por si só, mudar seu ritmo de envelhecimento, né? Mas ela foi muito importante, porque começa a dizer assim, olha, dá para agir sobre o envelhecimento, e o envelhecimento pode ser bem-sucedido. Depois, na década de 90, a ideia era saber se adaptar. Então, a gente já começa a achar que vai ter desafios, vai ter problemas, eu vou conseguir melhorar muita coisa, e o que eu não conseguir, eu vou precisar reabilitar. Seja fisicamente, seja no meu papel social, psicologicamente, e na hora que eu aprendo a me adaptar, eu vou otimizar a minha participação na vida e ter uma vida melhor. Depois, nos anos 2000, a Organização Mundial de Saúde traz a ideia de envelhecimento ativo, que as pessoas precisam de oportunidades para ter saúde, para ter participação social e segurança. Então, a ideia ali começa a ser qualidade de vida e uma ação dos governos, das comunidades, passa a ter um conceito um pouco mais social de envelhecimento. Quando nós chegamos agora, em 2015, começa a ideia de envelhecimento saudável. Então, a Organização Mundial de Saúde fez uma programação de 2015 a 2020 para se trabalhar, se publicar pesquisas, para a gente entender melhor esse envelhecimento saudável, como que podemos ter bem-estar, produzir evidência científica para ela poder recomendar aos governos o que fazer para envelhecer bem. Então, em 2021 a 2030, começa aí a década do envelhecimento saudável. Então, nós tivemos esse primeiro momento de produção de literatura, que não foi suficiente. Então, nós estamos vivendo esse momento de produção de literatura científica sobre envelhecimento saudável. E aí vem o pilar, a habilidade funcional, capacidade intrínseca e ambiente. Ou seja, em outras palavras, capacidade de executar tarefas que me trazem bem-estar, capacidade física e mental, e um ambiente que otimiza a minha capacidade intrínseca. Esse ambiente não é apenas uma questão de estrutura arquitetônica, mas isso tem a ver com serviços. Por exemplo, você cozinha? Não cozinho. E aí? Não cozinho, sou uma pessoa dependente? Depende. Se eu tiver alguém que cozinhe, se eu tenho como comprar um alimento, se eu tenho um restaurante ali que eu consiga ir, um refeitório, a minha vida eu continuo morando na minha casa. Não preciso ter ninguém lá morando comigo e resolvendo essa questão para mim. Então, é essa ideia de você ter serviços, equipamentos, tecnologia e, principalmente, atitudes. Então, isso muda completamente a história. Na hora que a gente começa a entender que uma pessoa, mesmo idosa, ela pode desenvolver vários papéis,
a gente para de ver como um estranhamento essa pessoa na liderança, essa pessoa se desenvolvendo, essa pessoa contribuindo para a sociedade. O envelhecimento dessa pessoa melhora. Ela passa a ter envelhecimento saudável. Bom, na assistência médica, a geriatria traz um paradigma diferente, né, com essa ideia de envelhecimento saudável. Então, a gente sai da questão do tratamento de doenças. E a gente precisa ser centrado na pessoa. O que é que essa pessoa precisa para ter bem-estar? Então, no cuidado geriátrico, começa vamos dizer, a ressaltar algumas ideias, como a importância do ambiente, das capacidades, dos vínculos que essa pessoa tem, da sua rede de apoio, da necessidade de diagnóstico, da importância de sentido na vida, da história, das prioridades e, assim, do tratamento. Então, eu não vou tratar se eu não penso em prioridade, né? Se eu não penso qual é a rede de apoio. Eu conversei com alguém que é da medicina de família, né? O tempo todo. Quem tem apoio, quem tem vínculo, é outra adesão ao tratamento, é outro resultado. Então, a senhora Fátima, o que aconteceu com ela? Isso na minha frente, gente, na minha frente. Estava tudo bem, mas ela tinha tido uma queda quando foi ao supermercado, ela machucou o rosto, fez um hematoma imenso, visível ali, e ela evitou visitar as filhas no fim de semana, que ela sempre ia. Ela me contou, eu arrumei uma desculpa, e o marido foi conivente, e ela passou maquiagem para ninguém desconfiar que ela tinha caído, que ela tinha medo, assim, caiu, foi para o supermercado, caiu, se machucou, ninguém mais vai deixar eu ir no supermercado. Então, veja, a gente começa de uma conversa que é assim, olha, eu vim aqui porque esse era o objetivo dela mesmo. Ela nem deu bola para essa queda. Eu vim aqui porque eu preciso de um médico, porque está muito médico. Ótimo, né? Prevenção total. Mas, quando teve uma queda, mudou o meu olhar. Então, como é que um geriatra faz? É a tal da avaliação geriátrica ampla. A visão do especialista sobre a avaliação geriátrica, ela é ampla porque ela vai em diferentes aspectos, vai além de uma anamnese clássica. Não é que a gente exclui a anamnese clássica, mas ela vai além da anamnese clássica. E ela é estruturada. Ela independe da pessoa ter tido queixa. Então, teve a queixa de queda. Claro, eu fui investigar essa queda com mais cuidado. Mas, se ela não tivesse me falado, eu ia perguntar assim, e nos últimos 6 meses, a senhora teve alguma queda? Porque isso faz parte da estrutura da avaliação geriátrica ampla. Daí, vocês vão dizer assim, impossível. Então, vamos colocar uma telha de vidro nesse quarto escuro aí e dizer o seguinte, dependendo do conceito, a gente faz de um jeito. Dependendo do contexto, a gente faz de um jeito. Dependendo do de outro. Então, está no consultório. A avaliação que eu vou acompanhar o paciente nos próximos anos, eu tenho uma maneira de avaliar. Eu estou no pronto atendimento, preciso resolver uma série de coisas ali e agora, é um outro jeito de avaliar. Mas as bases são essas. Eu vou me preocupar com a avaliação clínica, tem que ser centrada na pessoa, eu quero saber a habilidade funcional, se ela é dependente, independente, eu quero saber as síndromes geriátricas, que a gente não vai aprofundar aqui agora, eu quero saber em que cenário que eu estou e eu quero saber qual é a rede de suporte com quem podemos contar. Porque não adianta uma pessoa que não tem suporte nenhum e que precisa de suporte para determinadas condutas, mesmo que eu escreva numa receita, aquilo vai ser inócuo, não vai trazer benefício. Eu estou perdendo meu tempo, né?
Então, a ideia é fazer uma avaliação estruturada e hierarquizada para procurar prioridades, vulnerabilidades, riscos, pensando em qualidade de vida. É um processo sistemático, multidimensional, e aí vai uma palavra importante, que é interdisciplinar. O que acontece? Muitas vezes, eu estou no consultório, é só eu e o paciente, naquele momento. Então, tem uma adaptação que eu aplico como médico. Eu posso fazer. Quando eu estou num lugar que eu tenho equipe multiprofissional, algumas coisas eu faço uma triagem rápida para saber se precisa ou não precisa aprofundar. E quem vai aprofundar é o meu colega, um exemplo, um fisioterapeuta, um nutricionista. E sintam-se todos contemplados aqui. Então, e muitas vezes, eu já tive a oportunidade de trabalhar num serviço de reabilitação em que qualquer um fazia a avaliação geriátrica ampla, era para todos. E depois, olha, a gente conversava junto, definia as prioridades e cada um ia atrás dos seus objetivos, o que aquele paciente precisa, dentro da sua especificidade profissional. Então, a gente tem que ter esse olhar de flexibilidade em relação à AGA, que ela é multidimensional, ela é sistemática e hierarquizada, e é interdisciplinar. Em algumas vezes, eu vou estar lá sozinha, que nem o Giló na janta, e vou resolver por mim mesma, mas não o ideal é quando eu tenho uma equipe para junto, né? Muito bem, eu vou. Na prática, ela é adaptada ao cenário e a gente tem triagens rápidas para quem precisa de aprofundamento. Vou trazer duas, a TAGA e o ICOPE, ou ICOPE, né? Só que tem o seguinte, a AGA só vai virar benefício, desfecho favorável, se ela entrar em ação. Então, a gente tem que ter muita clareza. Eu estou fazendo essa avaliação e o que eu vou fazer com o resultado dessa avaliação? Porque, às vezes, a gente avalia, escreve no prontuário. Eu sou mestre em dizer que o meu prontuário é lindo. Eu adoro quando o pessoal me elogia. Nossa, seu prontuário é lindo. Eu falei assim, então, Lara, precisa virar ação. Não adianta o prontuário ser lindo, bem preenchido, todos os dados, a base de dados ficar ótima, porque isso é difícil também, mas se eu não penso na ação. Então, quem está na vida prática, na linha de frente, tem que pensar, eu vou fazer essa pergunta e o que eu vou fazer com a resposta da pergunta. Muitas vezes, a resposta da pergunta é anotar no prontuário que aquilo foi conversado. Vou dar um exemplo. A pessoa, colonoscopia. Tem algumas situações que é discutível se a pessoa precisa ou não fazer uma colonoscopia como exame preventivo. Qualidade de atendimento é dizer, eu conversei com essa pessoa, com esse paciente, e o paciente falou que não quer fazer de jeito nenhum. Então, o paciente foi orientado, esclarecido, e ele optou que não vai fazer o exame. Então, isso é qualidade de atendimento, neste caso. Agora, tem outros casos que a qualidade de atendimento tá bom, está caindo, tem desequilíbrio. O que eu vou fazer com esse desequilíbrio? Precisa melhorar, né? Temos também que abrir a cabeça para a teleaga. Olha, a pandemia teve muitos problemas e muita tristeza. Teve uma coisa boa, porque a gente se abriu para fazer as coisas à distância. Então, é possível, sim, a gente fazer um atendimento de qualidade à distância. E, veja bem, eu tive a oportunidade de estudar esse assunto. Em muitos países que têm rede de internet boa, que o país é menor, que a escolaridade da população é bem maior do que a nossa, faz por telefone. Então, às vezes, a gente pensa assim, tem que ter vídeo. Sim, é uma ferramenta interessante, mas, às vezes, por telefone. As enfermeiras do Brasil inteiro, elas têm experiências nos serviços de atenção primária de ligar para o paciente, entender como que o paciente está e ali fazer uma orientação. Vem, pode ficar aí e tal. Então, a gente precisa estar aberto a essa possibilidade para a gente poder universalizar atendimento de qualidade para o paciente idoso.
Como o médico precisa fazer? Aí eu vou pedir licença aqui, que eu coloquei médico, né? Porque o meu olhar acaba sendo um olhar de médico, mas no que eu consigo enxergar, eu adapto e trago para vocês. Mas, na verdade, você que é dentista, que vai me dizer, fala assim, não, Lara, isso aí não é bem assim, é de outro jeito. Então, é uma conversa. Precisa de avaliação clínica, precisa ser centrado na pessoa, precisa ver habilidade profissional, todos nós da saúde. Precisa definir a trajetória de envelhecimento. É um envelhecimento saudável, tem complicação. E eu posso fazer uma triagem rápida. Preciso definir idoso robusto, pré-frágil e frágil, e, a partir daí, eu defino prioridades para aquele paciente específico. É personalizado. Então, você, profissional de saúde, que vai avaliar o paciente idoso, pense sobre isso. Você vai definir o status daquele paciente para priorizar e definir onde estão as prioridades, onde estão os maiores riscos e vulnerabilidades. Aqui é o iCope, ele tem um manual inteiro. A segunda edição só está em inglês, a primeira edição tem em português também, e tem esse foco em capacidade intrínseca. Vou mostrar. Então, a capacidade intrínseca, que até então eu falei, capacidades físicas e mentais, elas são didaticamente definidas em 5 domínios. 5 ou 6 domínios, eu vou mostrar por quê. Cognição, quer dizer, minhas funções mentais superiores, meu intelecto. Então, ele propõe 2 perguntas, né, e um teste. Dizer 3 palavras, perguntar a data e local atual e depois perguntar quais foram as 3 palavras que eu falei. Então, eu falo para você assim, flor, porta e arroz. Qual é a data de hoje? Onde você está? Quais foram aquelas 3 palavras? Se teve dificuldade, falha, ou teve queixa, precisa aprofundar. E assim vamos com capacidade locomotora, com o humor, com a vitalidade. E vitalidade é amplo. Tem a ver com imunidade, tem a ver com hormônio, tem a ver com músculo. Mas tem um domínio que é de grande importância dentro da vitalidade, um aspecto que é a nutrição. Então, a pergunta é, perdeu peso nos últimos 3 meses? Tem perda de apetite? Qualquer resposta, sim, precisa aprofundar. E aí, um domínio sensorial que a gente divide, visão e audição, pilar. E aí tem desde fazer uma avaliação de acuidade visual, que, em geral, o que a gente faz na prática? A gente pergunta, você está enxergando bem? Com os meus óculos? Então, é isso mesmo, com os seus óculos, no seu melhor. Se não está enxergando bem, precisa avaliar. Na questão auditiva, é semelhante, com um detalhe. Antigamente, a gente fazia aí o teste de sussurro, que ainda é orientado, mas ele tem uma especificidade, sensibilidade baixa. Na verdade, funciona mais a gente perguntar, tem problemas auditivos? E é muito comum a pessoa dizer assim, não, eu ouço muito bem. Assim, e quando vai na festa? Porque o grande desafio do idoso é a fala em ruído, é a conversa num ambiente ruidoso. Se esse paciente tem dificuldade, tem que ir fazer uma audiometria, precisa avaliar a função auditiva. E, como eu acabei de vir do Congresso de Fonoaudiologia, a gente discutiu muito isso, eu não posso me furtar de dizer. É um dos fatores mais importantes no Brasil para o risco de ter demência, especialmente quando é lá na meia-idade. Então, o paciente que tem declínio auditivo precisa de reabilitação auditiva e, muitas vezes, vai protetizar. Né? Muito bom, continuamos. Daí eu vou pensar no meu desempenho físico. E a gente tem 2 questões importantes. O SPPB, que é uma bateria de 3 domínios, equilíbrio, velocidade de marcha e senta e levanta, e a força de pressão palmar.
Então, no SPPB, eu vou pedir à pessoa para fazer, ficar 10 segundos em 3 posições, com os pés juntos, o pé ligeiramente à frente e o pé em tandem, né, que é um pé bem à frente do outro. Se ele teve dificuldade, tem um problema de equilíbrio. É claro, ali tem um formulário, eu posso passar para vocês também. Ele vai dando pontos. Quanto mais difícil, menos pontos você ganha. O tempo de caminhar em 4 metros. A ideia é que a pessoa leve, que ela tenha uma velocidade maior do que 0,8 metros por segundo, de preferência em 1 metro por segundo. Então, de preferência em 4 metros, que ela consiga caminhar em 4 segundos ou menos. E o tempo de levantar e sentar na cadeira 5 vezes. Uma pessoa em torno de 70 anos, espera-se, pelo menos, que ela faça em menos de 14 segundos. Agora, 14 segundos, gente, é muito espaço de tempo. Quem está bem de verdade faz em 7, em 8 segundos. Muito bem. Então, a partir daí, eu sei que o paciente é robusto, eu penso que ele tem fragilidade física e eu defino como eu vou cuidar desse paciente. A força de pressão palmar, eu vou medir a minha força, um dos instrumentos é esse dinamômetro de mão. As mulheres precisam, no mínimo, fazer 20 quilogramas força e os homens 30 quilogramas força. Se uma mulher faz menos que 16 quilogramas na hora que ela aperta o equipamento, significa que ela tem uma fraqueza clinicamente relevante e sarcopenia é problema. E cuidar de sarcopenia envolve a alimentação adequada, muitas vezes um nutricionista para conseguir ter um conteúdo proteico bom, exercício supervisionado para valer, e é difícil, mas vale a pena, porque se eu não consigo recuperar, eu deixo de perder. Quem tem sarcopenia passa a ficar dependente, porque não tem músculo para sustentar suas atividades de vida diária. Bom, aí a gente entra com a questão do fenótipo clínico da fragilidade, que a gente conversou hoje de manhã, que são os 5 critérios da Linda Fried. E o interessante é que é de fácil aplicação, é rápido, e ele tem um foco em sarcopenia. Mas não quer dizer que ele está vendo só sarcopenia, porque a pessoa que tem esse fenótipo, em geral, tem os outros problemas de um idoso frágil, com vários déficits em sistemas orgânicos, e aquela questão que eu mostrei para vocês em 2 sistemas, o imunológico, com a resposta da vacina gripe, na outra aula, e na parte metabólica, a questão do metabolismo da glicose. Mas tem outros domínios que também são afetados. Isso é só um retrato para dizer, existe problema. Bom, quando eu avalio usando esses instrumentos, eu consigo detectar perdas precoces, eu consigo definir se o paciente é pré-frágil, que é o melhor momento de intervenção, e as estratégias de saúde para manter esse idoso robusto por mais tempo. Mas a gente tem também o 10-TAGA, que foi um projeto ambicioso de um professor lá em São Paulo, que é o Tiago Avelino e o Marlon Aliberti. O Marlon, no doutorado dele, fez esse instrumento para os ambulatórios, né? A ideia, ou unidade de saúde pronto atendimento, tem 10 minutos uma geral desse paciente com a ideia da AGA, que eu vou estruturar algumas perguntas para eu saber coisas que, às vezes, o paciente não conta. Então, quais são os 10 itens mais importantes? É nisso o que o 10-TAGA vai trazer para a gente. Esse projeto foi ambicioso porque aí foi validado um instrumento chamado TAGA-H, que é uma avaliação de 10 minutos para hospitalar. Está no forno o artigo, e a professora Welma foi uma importante colaboradora nesse estudo multicêntrico, inicialmente no Brasil, depois foi para outros países. Então, quando saiu o artigo no JAMA, o Elma mostra para todo mundo, porque foi sensacional. E
o Elma, com seus alunos, fez um trabalho, bateu recorde de inclusão, de qualidade de dado na validação para o hospital. Vamos ver como que é aqui o que a gente já tem para ambulatórios, pronto atendimentos, que é o Destaga. Primeira pergunta ali em cima é sobre suporte social. Então, mora sozinho e se tem alguém com quem pode contar. Depois, se teve alguma internação ou procurou algum pronto atendimento. Se caiu, quantas medicações toma? Olha que o instrumento nem pergunta quais medicações, ele quer saber quantas. Mais de 5 tem algum risco. Daí, depois tem a parte cognitiva, a funcionalidade, as tarefas básicas de vida diária, cognição, autopercepção de saúde. O que você acha da sua saúde? É extremamente preditor de risco. Uma pessoa que diz, eu acho que a minha saúde está ruim, mesmo que eu, médica, diga para ele, a sua saúde está boa. Eu avalio e falo, está boa. Mas essa pessoa tem mais desfecho do que uma pessoa que eu falo, a sua saúde está ruim, e ela diz, a minha saúde está boa. Desfecho ruim. Então, quando a pessoa te conta, eu não me sinto bem, a minha saúde está muito fraca, vale a pena uma avaliação mais detalhada. E por fim, questões de nutrição, velocidade de marcha. Você faz um score. Com esse score, ficou errado ali o meu slide, desculpa, mas você tem baixo, médio, alto risco. De quê? Você tem risco de ser um idoso frágil, de ser um idoso dependente e de internar nos próximos 6 meses. Então, se a gente pede aqui no Destaga, um idoso de médio e alto risco, precisamos aprofundar o cuidado da saúde dele, entender onde está o problema, porque ele está de risco. Veja que, usando essas estratégias, se você tem 50 idosos para avaliar, talvez você vai precisar avaliar em profundidade 10. Vão ter outros 40 que eles vão estar bem e que vão ter problemas pontuais. Mas vão ter 10 que são frágeis ou pré-frágeis, que têm risco de internação, que têm risco de ficar dependentes, que você precisa entender, personalizar qual é o problema que ele tem para você evitar esses desfechos, que é péssimo para a saúde dele, mas é muito ruim para a família, é muito ruim para a sociedade, porque ele demanda um custo de cuidado com a saúde altíssimo e ainda, muitas vezes, coloca em risco a questão de laboral, de seguridade social da pessoa que vai cuidar dele, que, às vezes, é um cuidador familiar e informal. Então, a gente tem que entender que a habilidade funcional e a capacidade intrínseca são eixos de avaliação, que a gente pensa em estado clínico e fenótipo para procurar ações práticas, que é reduzir riscos, remover barreiras, apoiar fatores facilitadores. Então, quando eu vejo algo que está dando certo, a gente apoia, vamos continuar. Dimensão prognóstica, porque eu vou orientar planos de cuidado. É a hora que eu vou pensar e dizer assim, eu tenho um paciente que ele é elegível para cuidados paliativos. Eu preciso conversar com ele, qual a perspectiva de vida, quais são os valores, o que é importante. Mais importante, às vezes, do que eu fazer uma série de exames, usar uma série de remédios, uma série de tratamentos que ele não tem o mínimo interesse e que é muito questionável se, de fato, aquilo vai trazer benefício para ele. O objetivo final é trajetória de envelhecimento saudável, quer dizer, é bem-estar. Então, nós vamos ter pessoas que eu vou olhar e vou dizer, está muito complicado, tem muitos problemas, mas eu ainda assim posso procurar, dentro daquela limitação dele, otimizar o melhor bem-estar possível. Muito obrigada.